Olá, eu sou a Vani Borges, estamos aqui em mais um evento da Igreja Batista do Barro Preto. Sou professora e estou como presidente da MCM, que é o Grupo de Mulheres Cristãs em Missão da Igreja Batista do Barro Preto. E hoje nós estaremos batendo um papo com um médico fera, que é o Dr. Ismael Sobrinho. O Dr. Ismael tem uma ampla experiência, né? Em consultório, ele é autor de vários livros, é um palestrante, né? Ele é um cara aí fera para conversar conosco hoje sobre uma doença que tem sido muito comum e que precisa de um cuidado muito especial, né, nosso, especialmente com a infância, com a nossa adolescência, e é preciso discutir um pouco, né, sobre as características dessa doença, como lidar com ela, né, como que nós podemos, como pais, como educadores, agir, atuar para combater, né, todos os males e todas as dificuldades que essa doença traz, né, para todos nós, para a família e para as nossas crianças e os nossos jovens, né. Estou vendo aí já muitos seguidores, né, conosco. O doutor Ismael chegou também. Boa noite, doutor Ismael. Deixa eu só colocar aqui. Doutor Ismael, tudo bem? Boa noite, pessoal. Como é que Ei, tudo bom? pessoal? Estou balançando aqui um pouquinho com o tripé. Ah, Soltou. tá Nós estamos juntos. certo. Boa Então tá noite a ok. todos. Sexta-feira, 11 de setembro. A Dia gente fala histórico. um dia histórico. Dia Eu falo histórico. que a gente, tempos históricos afetam muito a saúde mental. E a gente está vivendo um tempo desses. Um tempo de muita mudança, de Uhum, muita transformação. E eu creio que a gente tem sim que falar algumas coisas e compartilhar algumas coisas, uhum. né? Acho que Isso é a verdade. urgência de falar de certos conteúdos, né? Então, muito legal. Agradecer o convite. Acho que é bacana quando a igreja ela resolve falar de algumas coisas, né? A gente tem tanto tabu, tanta luta aí para Uhum, às vezes conseguir falar de saúde mental e eu fico uhum. feliz porque está mudando, né? Graças Isso, a Deus. graças a Deus. Então, O doutor Ismael, acho que antes da gente conversar um pouquinho sobre a aham. doença, né? Queria dizer que é um privilégio dividir esse espaço aqui com você, né? E aprender com você um pouco mais. E eu queria só falar para todo mundo, né? Lógico que todo mundo te conhece, né? A maioria te conhece. É o cara fera aí do Instagram, né? Ah, coitado. com, Você pegar meu tripé aqui. Não. A com gente, milhares de seguidores. eu falo que o mundo, o conteúdo do evangelho ele não muda, mas a forma muda. Peraí, só um minutinho, deixa eu ajeitar Aham. aqui. Mas a forma de comunicá-la, ela tem que mudar, né? Uhum. Então, nós como igreja, não adianta a gente fechar, né, para essas questões, porque a molecada tá usando essas ferramentas. Então não tem Uhum. jeito mais da gente simplesmente falar que gosta ou não gosta, porque é o que os Uhum. meninos estão usando, né? Isso. E eu acho que nunca se falou tanto e tanto se pregou o evangelho, né, com Claro. uma propagação tão ampla como nesse ano, em função da pandemia, né? Não, eu acho que mudou, assim, mudou hábitos. Eu acho que a relação da igreja com a questão da digitalização do conhecimento, ela mudou.
Uhum. Como eu estava dizendo, hoje você, se for um líder religioso ou qualquer área de atuação, ou você entra nessa questão da linguagem digital, ou você está fora. Mas tudo isso tem um custo nas Uhum. emoções, né? Sim. Isso tem um custo emocional muito grande. Uhum. Eu tô vendo aí hoje eu estava conversando muito lá no Instagram com professores, né? Muitos professores adoecidos, Uhum. vendo. Ah, desisto desse suporte aqui, vamos aqui na fé. Muitos professores adoecidos vivendo esse processo de saúde mental. Então, assim, tem uma faca de dois gumes. A mesma coisa que Uhum. comunica, que agrega conhecimento, adoece. Uhum. Então, é muito Sim. legal a gente falar disso. Quem, Isso. quem nos. Deixa eu até colocar aqui, ó. Aí você pode Ah, fixar o comentário. Vou colocar genérico aqui, saúde emocional e fé. Aí você clica em cima, isso. fixa esse Hum. comentário, que aí quem entrar já. É só você clicar em cima aí. E aí quem Acho que entrar, a eu já gente. cliquei. Clicou? Aí você tenta. Passa o dedinho assim para ele fixar. Ô, Ismael. Subiu e eu perdi. Quer ver, ó? Vamos lá. Só você voltar ele Vamos aqui, ó. lá. Saúde, Pera aí. e fé. Aprendizado intenso. Acho que Gente, agora deu. Aí, e agora. Ô, Ismael, já que você já puxou o assunto, né? Você, como médico cristão, né? Cara especialista aí em saúde emocional, né? Em espiritualidade cristã, né? Não tem como fugir da conversa sobre depressão, não é isso? Que sim, você, inclusive, já começou falando de todos os impactos da pandemia, né? E a depressão, embora seja uma doença muito comum, ela é cercada de mitos, de tabus, de preconceitos, né? Afinal de contas, Ismael, o que é a depressão? pois é, a gente tem várias barreiras que a gente tem que vencer, né? Ah, hoje, assim, a gente está no mês de setembro amarelo, para a gente ter uma ideia de como é que é importante falar disso, mais ou menos se matam no mundo 800 mil pessoas por ano. Não comparando as mortes, porque a gente não pode comparar, mas a pandemia de coronavírus matou até agora 900 mil pessoas. Ou seja, a gente tem uma epidemia de coronavírus todo ano de suicídio. A cada 4 segundos alguém se mata, né, no mundo. Ah, há umas, em cada 4 jovens, um entre 18 e 24 anos pensou em morte nos últimos 30 dias. Isso é uma estatística pesada do mundo. A depressão em crianças e adolescentes tem algumas pesquisas mostrando que ela chegou a aumentar 50% nos últimos 10 anos. E nós cristãos, nós temos um problema que nós achamos que nós vivemos numa bolha religiosa onde essas coisas não acontecem na igreja, mas isso é mentira. Pesquisas vêm demonstrando que a espiritualidade, depois eu vou falar sobre isso, ela até protege, mas a religião de internação psiquiátrica, ela segue a proporção da religião na população, ou seja, nós evangélicos temos proporcionalmente o mesmo número de internações psiquiátricas do que as outras religiões. E na igreja a gente tem um agravante maior, porque lá fora as pessoas têm o preconceito de que a depressão é falta de fé, que a depressão desculpa, lá fora tem o preconceito de que quem vai ao psiquiatra é doido, de que depressão não existe, que depressão é frescura, que depressão é falta do que fazer. E aí, quem estiver assistindo a gente, ó, já manda aí o aviãozinho, se souber de alguém que está com depressão, compartilha aí já essa live, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa depressão, mas principalmente dentro do universo cristão também. Porque dentro da igreja tem barreiras adicionais. A depressão é vista como um problema exclusivamente espiritual. A Uhum. depressão é vista como sinônimo de falta de fé. Ela é vista como sinônimo de pecado. Ela é vista como falta de oração. Ela é vista como falta de comunhão com Deus. Ela é vista como a pessoa estar endemoniada. Ela é vista como com várias justificativas
que elas de fato, elas podem até existir, mas elas não representam o que é a ciência e o que é a questão do que nós sabemos na medicina em relação à depressão e às doenças psiquiátricas. O cristão, ele aprende bem, ele entende bem sobre a questão da espiritualidade, mas falar das emoções, falar de sentimentos ainda é um tabu, né? A Mila que colocou que são as igrejas mais simples. Não é apenas igrejas mais simples, né? Lógico que igrejas com uma bagagem, umas igrejas mais históricas, que têm um ensino mais forte, isso é mais bem abordado, bem trabalhado, já fazem alguns anos. Infelizmente, a gente tem no Brasil, não criticando, que eu acho que todas as igrejas têm seu papel e a sua bênção, mas nós tivemos um crescimento muito do neopentecostalismo no Brasil, e dentro de muitas filosofias neopentecostais, a enfermidade é vista como pecado. A enfermidade é vista como falta de fé, e isso coloca... Ou como a ação do demônio, né? E coloca um peso muito grande nas pessoas. A igreja ainda fala pouco. Para você ter uma ideia, 2/3 dos pastores, isso é uma pesquisa da Lifeway, feita nos Estados Unidos, eles falam, 2/3 dos pastores falam raramente sobre saúde mental no ano nas suas comunidades. Existem pastores e líderes cristãos que passam o ano inteiro, 2/3, praticamente ausentes em falar de transtornos mentais. As estatísticas têm mostrado que os transtornos mentais eles estão crescendo mais do que qualquer outras doenças. As estatísticas vêm demonstrando que a depressão já é a doença mais incapacitante do mundo. Ela já passou as doenças do coração. E aí você me fez uma pergunta interessante. O que é a depressão? Antes de falar o que é a depressão, vou colocar um pouquinho, só de maneira mais genérica, para as pessoas entenderem um pouco sobre esse universo que eu acho que o cristão tem que entender, que é a questão do que é biológico, do que é emocional e do que é espiritual, né? Nós cristãos, nós acreditamos no novo nascimento, nós sabemos que Jesus, ele nos traz uma nova vida espiritual, mas a conversão, o novo nascimento, não é um ato instantâneo de cura das doenças físicas, das doenças biológicas. E a conversão não é um caminho imediato de transformação da alma. Ela não muda a psique humana de uma vez só. É a diferença entre a conversão e a santificação, né? Ou seja, você disse bem, instantaneamente nascemos de novo, mas a nossa mente, ela tem questões que vão ser trabalhadas ao longo de toda a nossa caminhada cristã. Então, quando nós falamos de depressão no cristão, nós temos que entender primeiro o papel da biologia, o papel do cérebro. Os cristãos aceitam, nós sabemos o quê? Que o nosso corpo ele é corruptível, ele está sujeito às enfermidades. O apóstolo Paulo mesmo, diante de um Timóteo doente, ele manda o Timóteo lá tomar um vinho, que era o remédio da época, ou seja, o próprio apóstolo Paulo não negou o papel do medicamento que tinha na época. Mas nós aceitamos muito a biologia da dor de dente, nós aceitamos a biologia dos problemas do coração, nós aceitamos a biologia dos problemas ginecológicos, urológicos. Você não vê ninguém falando com o outro. Você está com dor de dente porque você está em pecado, você está usando óculos porque você está endemoniado, você está com candidíase porque você não tem fé, você está com dor na coluna porque você não deu dízimo na semana passada. Mas quando se trata das doenças do cérebro, as pessoas escutam isso, porque nós não reconhecemos o papel da biologia, o papel do cérebro como um órgão processador das emoções. Então, você está querendo dizer que a depressão ela vai para além da questão emocional e que pode estar associada também a questões neuronais. Sim, isso mesmo. A depressão, mesmo que ela... A Bíblia diz uma coisa interessante. A dor do coração faz secar os ossos. A sobrecarga nas emoções, ela vai
fazer uma sobrecarga biológica. Então, assim, de uma maneira simples, o cérebro seria um hardware. Ele seria uma placa-mãe que vai ser o processador, que vai rodar as informações. Então, o cérebro é um processador e o cérebro é um HD, onde são instaladas várias coisas. A alma, não falo no sentido de alma espiritual, mas alma no sentido de mente, vontade, emoção, personalidade, que é muito esse conceito mais no campo teológico. A alma, ela seria um grande sistema operacional que reúne todos os arquivos instalados que nós recebemos desde a nossa gestação e que compõem a nossa vida emocional, que compõem a nossa personalidade. Então, pensando nessa placa-mãe, nesse cérebro, ele pode vir com defeitos de fábrica. Existem famílias de pessoas com depressão e a herança genética na depressão é um processo muito grande. A chance de alguém que tem um pai ou uma mãe ter depressão, ela chega a ser 3 a 4 vezes maior do que a média da população. Isso independente de questões de traumas e outras questões. Existem genes mapeados de mutações, por exemplo, relacionadas à serotonina, que, por exemplo, condicionam a ter famílias de pessoas com mais comportamentos suicidas. Existem pessoas que já nascem com predisposição a disfunções cerebrais e elas podem ter um risco maior de apresentar quadros depressivos. Então, isso é, infelizmente, às vezes traduzido como maldição familiar. Às vezes é traduzido como... E não é. São questões biológicas. Assim como a gente tem... Eu vou ficar careca, porque eu tenho genética para ficar careca. Não tem jeito de não ficar careca. E a segunda questão que nós não entendemos é que esse cérebro, ele não nasceu de novo biologicamente. Se nós envelhecemos, o nosso cérebro também sofre os efeitos do estresse. Ele sofre os efeitos da sobrecarga, de tudo aquilo que envolve uma vida desequilibrada. Então, às vezes, a depressão também vem desse processo. E nós aí também, cristãos, acreditamos, ou seja, uma vida emocional ruim, um estresse no casamento, um estresse com filhos, um estresse no trabalho. Na escola. Mas tensionam o software. O que você vai instalando no seu computador vai aquecendo a placa, vai esquentando o seu cérebro, vai fazendo o seu cérebro desgastar. E nós acreditamos também que há uma realidade espiritual que também influencia isso. É óbvio que se nós permanecermos no pecado, quebrando as leis de Deus, nós vamos ter repercussões na nossa saúde física e na nossa saúde mental, né? Eu sempre brinco que a nossa maior preocupação não deve ser com o demônio. A nossa maior preocupação deve ser com a nossa quebra dos conceitos de Deus, que eles não são para nos proteger. E à medida que nós quebramos essas leis, nós adoecemos. Por exemplo, os tempos sabáticos, né? Não estou dizendo aqui de questão do sábado literal, mas se a gente não descansar, se a gente não tiver pausas para ter o dia ao Senhor, nós vamos pagar um preço na nossa biologia, nossas emoções, assim, porque Deus instituiu que nós deveríamos descansar. Então, a depressão ela é uma doença que, no final, ela vai passar por um substrato orgânico. Por mais que ela seja de gatilho emocional, e ainda que ela seja de gatilhos espirituais, ela vai ter um manifesto, um substrato anatômico, cerebral. E por atingir regiões do cérebro, ela vai ocasionar sintomas. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Porque nós temos lá o sistema límbico, que organiza as nossas emoções, e ele é importante para várias coisas. Por exemplo, ele regula o humor. Por isso que a depressão causa um humor deprimido. Causa uma tristeza persistente, que não é uma tristeza normal. A gente tem a condição de ter tristeza. É normal a gente ter tristeza. Mas a tristeza da depressão é uma tristeza persistente que dura, no mínimo 15 dias. Nós vemos muito mais do que 15 dias. E é uma tristeza que ela é acompanhada de perda de energia, de perda de prazer, de perda de iniciativa.
Então, um cristão com depressão, ele perde a força para orar, ele perde o desejo de congregar, ele começa a ter orações mais contaminadas com viés negativo. Jesus podia voltar, porque Deus não me leva, eu poderia morrer. Ele começa a fazer orações onde ele vai pedindo a Deus para finalizar a vida dele, às vezes. Ele perde Ô, Ismael, você já definiu depressão, né? E já está até falando aí de alguns sinais, né? De alerta, que pais, professores, educadores, né? Devem ter, especialmente com relação aos seus filhos, né? Que criança também tem depressão, não é isso? Adolescente tem depressão. E você já está sinalizando aí alguns pontos muito interessantes para nós ficarmos alertas, né? E um desses sinais que você está sinalizando é observar as pessoas com quem nós convivemos, né? Que muitas vezes nós temos dificuldade de perceber aquilo que está acontecendo com quem é bem próximo de nós, né? E enquadramos as pessoas dentro daquele perfil, dentro daquele estereótipo, né? Ah, ele é quieto mesmo, ele é introspectivo mesmo, é dele, né? Perceber a diferença entre ser introspectivo e estar deprimido é fundamental, não é? Sim, a gente tem, dentro desse contínuo de sintomas que a gente vem conversando, essa alteração da percepção da vida é um sinal muito geral. O deprimido, ele enxerga a vida mais cinza. O deprimido, ele hiperdimensiona a vida para pior. O deprimido, ele enxerga a realidade mais negativa do que ela é. O deprimido, ele perde até a fé, ele perde a esperança de viver. Ou seja, a pessoa com depressão, ela tem uma alteração do que é a sua personalidade. Nós não estamos falando aqui que a depressão é uma mudança da personalidade, mas a depressão aprofunda, às vezes, traços de personalidade que já estão manifestos. Em crianças e adolescentes, nós temos uma questão diferente. A criança pequena, ela não vira e fala, eu estou triste, uma pré-escolar ou escolar. A depressão, ela é comum em crianças, ela é subdiagnosticada. Há poucos dias em Belo Horizonte, nós tivemos, infelizmente, um suicídio de uma criança de 10 anos. Né? Tem vários casos, mas esse foi notório na mídia, porque criança não diz como nós, ele não tem a linguagem estruturada. Mas a depressão na criança muito pequenininha, ela pode manifestar com dores no corpo, com isolamento social, com dificuldades de aprendizado. Muito comum pais trazerem filhos achando que eles estão com déficit de atenção e eles não estão, eles estão, na verdade, deprimidos. É muito comum manifestar com alterações de sono, com alterações de apetite. Crianças pequenininhas, elas têm muitos sintomas físicos quando elas têm depressão e muitas alterações cognitivas, de atenção e concentração. E isso prejudica muito o aprendizado e isso traz muito comprometimento nas relações sociais. E aí, fazendo aqui um alerta, quanto mais cedo você intervir numa criança com depressão, melhor. Por quê? Se você deixar uma criança e um adolescente crescer com sintomas depressivos, mesmo que eles não sejam graves, esses sintomas depressivos vão moldar a percepção da pessoa frente à vida, frente à existência, frente à realidade que ela vive. Então, ver a vida mais cinza torna as pessoas menos sociáveis, torna as pessoas com menos capacidade de aprendizado e impregna a mente de conceitos que podem moldar a personalidade da pessoa para uma vida inteira. É impressionante que às vezes chega pessoas no consultório com 30, 40 anos. Quando nós vamos ver a história dessas pessoas, eles às vezes têm depressão desde criança. Uhum. E quando você trata, eles falam para você assim, nossa, é a primeira vez na vida que eu vejo as coisas mais leves.
É a primeira vez na vida que eu consigo ter prazer em alguma coisa. É a primeira vez na vida que não parece que eu estou sentindo um peso. Então, os pais, eles têm que ficar atentos. Deprimidas e oprimidas, né? Em função de uma negação de um estado de saúde emocional que foi rejeitado ou que não foi percebido pela própria família, né? E a família ela tem que se envolver, porque depressão em crianças é um processo sistêmico, é um processo que envolve a família. Lógico que tem os fatores genéticos, mas nós temos os fatores do ambiente familiar. Não, o pai que subestima, o pai que coloca que na minha época não tinha isso, isso é falta de couro, precisa de apanhar, é porque você não sabe o que é uma vida difícil. Isso tudo posterga o tratamento e impede a criança ou adolescente de manifestar as suas dores e os seus sentimentos. Excelente. Os pais eles têm que ficar atentos, porque a depressão não tratada ela leva a outros comportamentos, a abuso de álcool, a abuso de drogas, a comportamentos sexuais mais promíscuos, leva a comprometimento escolar menor, leva a disfunções relacionadas à percepção da realidade, ao mau cuidado com a saúde, à obesidade, a uma série de outras questões. Então, isso tem que ser falado, né? Isso tem que ser colocado. Como eu disse, trazendo aqui para a nossa realidade cristã, é um pepino, porque as doenças, como eu disse no início da live, depois quem chegou agora assiste, quando nós trazemos para a realidade do nosso universo evangélico, é pior, porque aí as pessoas elas demoram anos para buscar uma ajuda, porque elas infelizmente acham que é só um problema de maldição familiar, um problema de macumba, um problema de alguma coisa, e aí as pessoas tiram delas a responsabilidade de participarem do processo terapêutico. É mais fácil jogar o problema no outro, é mais fácil jogar o problema no diabo, é mais fácil jogar o problema na macumba, do que a terceirização, né, dos problemas. Exatamente. Do que eu entender o que eu tenho que fazer na minha casa para que ocorra saúde mental. Como que eu tenho que construir um ambiente que realmente eu traga a condição de ter uma expressão de sentimentos. Então, essa expressão, esse atentar, ele é importante. Quando chegamos na adolescência, avançando um pouquinho aí na idade, o adolescente ele já começa a manifestar sintomas. Irritabilidade, impulsividade. Só falando aqui, gente, quem está assistindo, nós estamos fazendo a live pela da Igreja Batista do Barro Preto. No final da live, ela vai deixar salvo. Então, você não esquece de deixar salvo. Vai ficar salvo e depois vai ser disponibilizado pelo YouTube da Igreja Batista do Barro Preto também. Isso, aí fica mais fácil para vocês. O adolescente, gente, o adolescente já começa a compartilhar irritabilidade. A depressão do adolescente, nem sempre ela é triste. Ela, às vezes, é irritada. Então, adolescentes com comportamentos explosivos que mudaram o seu humor devem ficar atentos os pais sobre depressão ou transtornos ansiosos ou transtornos bipolares. E comportamentos de automutilação. Se arranhar, se cortar, puxar cabelos. Várias questões relacionadas à autoagressividade ou à heteroagressividade têm que ser sinais de alerta. Ganho de peso. E às vezes isso fica escondido, né? Que muitos adolescentes adoram andar de moletom, capuz, né? E às vezes a família nem percebe esse processo de automutilação e de depressão, né? Que o filho, a filha tá vivendo, né? Às vezes um calor como o de hoje, né? E o moleque e a moleca tá lá com um moletom, né? Preto e encapuzado. Não que às vezes ele não possa usar por uma questão de estilo, por uma questão de gosto,
Mas a gente tem que prestar atenção, ficar bem atento aí aos sinais que estão subnotificados, que estão falados, que não são expressos, né, verbalmente, né? A doutora que Line disse aqui sobre a tricotilomania, né? Sim, arrancar cabelos. Borderline já são outras questões, Jane, que são transtornos da personalidade, que aí é uma outra questão, mas que infelizmente também está crescendo cada vez mais. Uhum. Nos adolescentes, então, esses comportamentos de alta agressividade, alterações de humor, isolamento social, e às vezes até um refúgio em jogos. Às vezes o adolescente com depressão, ele se refugia mais em jogos digitais, jogos online, porque a realidade está tão angustiada que o jogo para ele ali é uma verdadeira catarse. O adulto vai para o bar, o adulto vai para alguma encrenca social, às vezes nas fases iniciais de depressão ele fica achando que a realidade objetiva é insuportável. O adolescente, ele às vezes se refugia em jogos digitais. Então os pais também têm que ficar atentos a isso. Oi, Israel. Perdão te interromper. É porque tem uma pergunta aqui da Sara. Ela quer saber o que fazer em casos de automutilação, né? Antes de você passar aí para um outro tópico. Então, ela pode estar relacionada a vários quadros psiquiátricos diferentes. Pode estar relacionado à depressão, pode estar relacionado a transtornos bipolares e pode estar relacionado a transtornos de personalidade. O transtorno de personalidade mais comum relacionado à automutilação é o transtorno de personalidade borderline, que são adolescentes com muita instabilidade afetiva, com uma alta sensibilidade à rejeição, com uma tendência a comportamentos impulsivos e com alterações de humor associadas. Não dá aqui para colocar tudo, então nós ficaríamos uma live só de borderline. Mas a borderline, o transtorno de personalidade borderline, ele é mais comum em mulheres, o diagnóstico, e ele faz com que esses adolescentes se cortem, não necessariamente para suicídio. Normalmente, o cortar desses adolescentes é uma estratégia de alívio. Uhum. Mais ou menos, eles trocam a dor emocional por uma dor física e se sentem menos... eles sentem um alívio ao se arranhar e se cortar. Então, os pais que olham os pulsos, as pernas, normalmente se cortam nos pulsos. Posteriormente, inicialmente, o adolescente se corta mais nas pernas, porque são nas coxas, regiões onde são mais fáceis de serem escondidos. Então, os pais têm que ficar atentos. Então, o pai ele tem que, nesses casos, encaminhar o adolescente para acompanhamento psicológico. Não vou dizer que todo mundo vai precisar de tratamento médico, mas é fundamental que o tratamento psicológico seja feito para que a gente possa ter uma resposta satisfatória e tem que ter um cuidado. Comportamentos de mutilação, de autoagressividade são fatores de risco. Nós temos que ficar atentos quanto a isso, porque é sim um problema. E aí, voltando, então entramos na adolescência, e aí nós temos a questão da crise suicida na adolescência e no adulto, onde nenhuma fala de morte deve ser ignorada. As pessoas que estão falando em morte, que a vida não vale a pena, que a vida não é boa, há um mito em relação ao suicídio de que quem fala não faz. Isso é mentira. Uhum. As pessoas que às vezes tenta várias vezes até conseguir. Uma hora faz. Então já escutei pacientes dizendo: "Nossa, ele disse que era para eu fazer então se eu tivesse coragem". Então assim, a gente não deve minimizar as falas de suicídio. A maioria das pessoas que cometeram suicídio manifestaram a fala de suicídio meses antes de cometer autoextermínio. Então nós temos que colocar essas questões. A outra questão é que ter um transtorno mental, ter uma doença psiquiátrica e ter tentado antes também torna um risco. E as mulheres, apesar de tentarem mais suicídio do que os homens, os casos de suicídio são mais comuns em homens. Os homens, eles se matam mais do que as mulheres. Em torno de 14 por 100 mil, a taxa de suicídio nos homens
em torno de 7 por 100 mil a taxa de suicídio em mulheres. Quais seriam as razões disso, Ismael? Nós Essa temos... questão aí de gênero, né? Por que a mulher, ela está mais sujeita à depressão, como que você falou, mas a questão do autoextermínio, ela é maior entre os homens? Na verdade, o autoextermínio é maior do que nos homens, porque os homens, eles têm... eles usam métodos para se matar mais eficazes. Infelizmente, os homens, quando tentam suicídio, eles tentam fazer coisas que são mais com menos chance de sobrevivência do que as mulheres. Mas a depressão ela é mais comum nas mulheres, em torno de 2 a 3 vezes, e existem vários processos relacionados a isso. Depressão é vista hoje como uma doença inflamatória cerebral. Nós sabemos que a depressão, principalmente fruto de estresse, ela é uma inflamação que acomete o funcionamento adequado dos neurônios. Não é só a questão dos neurotransmissores como nós pensávamos. Na década de 80, de 90, se achava que a depressão era uma baixa de serotonina ou uma coisa assim, mas isso não é categórico. Uhum. Ao entender que a depressão é uma doença inflamatória, nós vamos para o cérebro da mulher. Pesquisas mostram que esses processos inflamatórios são mais comuns em mulheres. Que o cérebro da mulher, por questões hormonais e neurobiológicas, é mais sensível a esses processos inflamatórios crônicos. E por ser mais sensível a esses processos inflamatórios crônicos, nós temos uma associação maior de depressão no sexo feminino. Além disso, pesa a questão hormonal. A mulher tem uma alteração hormonal em ciclos ao longo da vida. Isso explica porque, por exemplo, que até a menstruação, a depressão é comum, ela é igual em homens e mulheres. E depois, mais velhos, a depressão também tende a ser igual entre homens e mulheres. Mas no período hormonal da mulher, a depressão pega mais o sexo feminino. Então, períodos, por exemplo, como pós-parto, onde há uma virada hormonal, e períodos como a menopausa, também tem uma virada hormonal, são períodos de maior sensibilidade. Não é uma virada, é uma montanha russa, assim, daquelas gigantes. Então, você vê a mulher no pós-parto, ela está lá com a placenta bombando de hormônio, de repente tira a placenta, o hormônio sai lá de cima, vai lá embaixo, tem a pressão do menino, tem a pressão da família, tem que amamentar, uma série de questões. Então, existem todos esse entendimento que, além dos fatores psicossociais, né, a mulher tem demandas psicossociais às vezes maiores do que os homens, tem o terceiro turno, a combinação do trabalho com os ambientes em casa. Então, assim, a gente tem uma série de questões. A mulher tem mais depressão do que os homens. As mulheres têm mais diagnóstico também, porque elas buscam mais tratamento. Isso também é um problema que leva homens a suicídio. Mulheres tendem a tratar mais do que os homens. Os homens, infelizmente, eles não reconhecem a depressão como um problema. Eles chegam ao consultório mais graves, eles chegam ao consultório mais empurrados do que as mulheres. Para você ter uma ideia, no meu consultório hoje, de 10 pacientes, 7 são mulheres. Ou seja, as mulheres são o dobro do que os homens. Então, nós temos essas questões de dinâmicas psicossociais, biológicas, hormonais, e nós não podemos negar os fatos. O cérebro das mulheres é diferente do cérebro dos homens. São habilidades que não são só frutos de comportamento ou de condicionamento social. Existem potencialidades biológicas que são diferentes, determinadas por genética. Isso torna o homem com potencialidades diferentes e isso torna o desenvolvimento de doenças psiquiátricas de maneira diferente. Então, a gente tem que ficar atento a esses quadros também. A depressão, ela, terminando o ciclo no idoso, ela volta a ser manifesta diferente. O idoso, às vezes, ele tem depressão com queixas de memória, com queixas de dor no corpo, com alterações de apetite, com alterações de sono. O idoso passa a dormir mal e ele vai lá, o que ele faz? Ele toma um remédio para dormir, ele não trata a depressão. Isso só agrava o processo.
Então, idosos com muita queixa de dor, idosos que estão sempre demandando a família, idosos que ninguém acha diagnóstico, idosos que estão emagrecendo muito, eles têm que ser investigados quanto à possibilidade de depressão. Ou seja, é uma doença que ela está em todas as fases da vida, e ela traz essa repercussão na qualidade de vida, e ela vem trazendo assim prejuízos grandes. E como a gente falou no início da live, um tabu ainda absurdo dentro da igreja. E nós temos, como cristãos, a necessidade de tornar as nossas igrejas processos educativos. As igrejas devem ter treinamentos nas suas lideranças, não para serem psiquiatras, psicólogos, não é isso, mas para identificar esses sintomas que nós falamos e de criar ambientes acolhedores. É o ouvir, né, Ismael? É o ouvir o outro, né? A dor do outro. Ter a possibilidade da alteridade, de estar no lugar do outro para poder ajudar, né? Ao invés de simplesmente julgar ou dar o diagnóstico, né? Infelizmente, o nosso protestantismo, ele tem sido um problema, porque nós cultivamos uma ideia da positividade, né? O Han Shun lá, que é um sociólogo que eu gosto muito de ler, ele fala uma coisa interessante no livro dele, A Sociedade do Cansaço, que esse excesso de positividade, esse excesso de discurso triunfalista, esse excesso do discurso do empoderamento, ele vem colocando uma pressão nas pessoas muito grande. Ele vem trazendo às pessoas não a solução dos problemas, mas quando a felicidade se torna uma ditadura, quando a busca, e não é o aspecto vocacional da fé, mas quando a fé cristã se torna um ato, por exemplo, de barganha com Deus, nós, no lugar de termos uma espiritualidade que cura, que alivia, ela se torna uma espiritualidade tóxica. Então, nossa obrigação como cristãos, ela é grande, porque nós temos que transcender uma cultura hoje do self, uma cultura do empoderamento humano, uma cultura hoje focada no bem-estar emocional, uma cultura hoje do culto ao ego, uma cultura hoje onde as igrejas vêm se tornando centrais de entretenimento, uma cultura hoje onde o evangelho é cada vez mais humanista, onde as pessoas elas estão aí pagando caro para fazer promessas vãs de mudanças em 2, 3 dias e estão se rendendo ao humanismo que está fora lá da igreja. Então, o evangelho da vocação, o evangelho porque o evangelho ele não é uma coisa de introversão. O evangelho não é uma coisa para o empoderamento do self. O evangelho não é um processo de empoderamento humano. O evangelho é o contrário. O evangelho é a mortificação do eu para que a vida seja centrada na vocação que vai ser vivida em Cristo, né? Jesus ele disse o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não diz: quem quer vir para mim, empodere-se, seja feliz, seja pleno, destrave os códigos da felicidade. Quem quiser vir após mim, seja maravilhoso, pense positivo. Não há isso nas cartas de Paulo, não há nada. A esperança cristã, ela é uma experiência de transcendência e onde Deus te mata. Essa foi a experiência de Agostinho. Então, muito do que eu falei da depressão se relaciona com a cultura doente, com o estresse social, com as pressões do trabalho, com a sociedade tóxica, com todos esses processos. Mas muito disso se conecta porque nós, como espiritualidade, nós não estamos vencendo o processo cultural, né? Nós não estamos dando vocação para as pessoas. A gente tem criticado muito os jovens que estão aderindo às pautas identitárias, aos movimentos sociais,
Nós estamos perdendo os nossos jovens para várias ideologias e movimentos, mas não adianta nós simplesmente termos um discurso de que isso não é de Deus, de que isso é esquerdismo ou direitismo. Não, nós temos que formar uma identidade cristã sólida. Nós temos que trabalhar princípios de vocação. Nós temos que mostrar que a vida cristã se organiza em um serviço ao Senhor, que glorifica ao Senhor. Então, excelente, Ismael. Ô, Ismael, desculpa, porque nosso tempo, né? Quando a gente começa a conversar assim de coisa bacana, né? A gente perde a noção do tempo. Eu queria, tem vários comentários aqui, né? E um que me chamou muita atenção, que é a questão de como nós podemos ajudar quem está no processo de depressão. Pois é, resgatando tudo isso que eu coloquei, se o pilar é biológico, se o pilar é emocional, se o pilar é espiritual, nós temos que trabalhar essas três coisas. No biológico, nós temos que fazer os devidos encaminhamentos. Há questões que são para pastores, há questões que são para médicos, há questões que são para psicólogos. Nós temos que ter esse discernimento de encaminhar, né? De direcionar. O pastor, o líder, ele tem uma autoridade muito grande. Ele, às vezes, ele é o responsável por convencer alguém a buscar ajuda e a buscar um tratamento. Então, nós temos que entender sobre essa biologia e encaminhar essas pessoas. Nós temos que melhorar e trazer algo que modifique a vida ruim das pessoas. As pessoas estão entrando em depressão porque elas estão vivendo um processo de estresse persistente. E aí nós temos que nos adequar e trazer uma luz, uma perspectiva de trazer uma espiritualidade saudável focada numa vida saudável. Cultivar a arte, cultivar os hobbies, cultivar os esportes, cultivar a beleza da criação que Deus colocou aí para que nós possamos ter, sim, cura por meio disso, ter alimentações. Depois eu vou falar aqui para terminar de prevenção e tudo, alguém perguntou. Uhum. E terminando, nós temos que resgatar a fé. Eu gosto de falar da fé, porque eu acho que nós temos essa obrigação. Nossa responsabilidade tem sido muito grande. Nós não estamos conseguindo vencer isso. Então, não é só fazer um seminário na igreja sobre depressão um dia no ano e depois esquecermos o assunto. Não é só levarmos um psiquiatra para fazer uma palestra ou uma live, como nós estamos fazendo. Nós temos que mudar a cultura da igreja, né? Nós temos que quebrar paradigmas. Nós temos que quebrar culturas de legalismo. Nós temos que vencer barreiras de comunicação. Nós temos que aprender a comunicar com esses jovens, né? Nós temos que nos adaptar à rotina, à cultura, a tudo que está acontecendo ao nosso meio. Então, isso é uma obrigação e é um chamado à igreja cristã, porque isso vai crescer, isso vai piorar, as coisas só vai desandar daqui para frente. Não esperem melhoras, né? O cenário não é para a gente rir, o cenário para frente é para a gente chorar, né? Então, nós vamos ter esses BOs nos adaptando ali. E, terminando aí outra pergunta, a prevenção da depressão passa por mecanismos de gestão do estresse. Não tem como prevenir depressão sem reduzir estresse. Eu vou falar muito até de estresse no meu Instagram nas próximas semanas. Vou fazer uma série. Eu estou fazendo uma série sobre Setembro Amarelo. Uhum. Mas quem quiser assistir, tem muita coisa que dá para falar aqui. Sim. Você falou, teve essa semana muito bacana sobre a depressão na liderança da igreja, né? Sim. Suicídio entre pastores, né? Sim. Foi o último post que eu fiz de ontem, que foi sobre suicídios na igreja, na liderança. E vou estar iniciando essa série sobre estresse também, porque eu acho que a gente tem que melhorar. Se depressão é uma doença inflamatória, se inflamação vem do estresse, tudo que nós fizemos para melhorar a inflamação melhora a depressão. Isso envolve alimentação, isso envolve exercício físico, isso envolve hábitos. Tem muitas questões que a gente pode falar que não vai dar tempo aqui. Então é isso, né? Uhum. Agradecer vocês. É isso.
o nosso tempo ainda tem um tempinho, né? Ainda tem um pouquinho aí, né? Tem alguns comentários aí, né? Teve um comentário aqui que chamou a minha atenção, Ismael, que é a minha filha está tomando medicamentos, mas ainda não fez efeito. Quanto tempo demora, né? E aí, como lidar com essa questão? A medicação ela demora até 4 a 6 semanas para fazer efeito. Então, a depressão, o antidepressivo, ele vai mudar até mesmo a arquitetura neuronal. E isso gasta um tempo para ele reorganizar o funcionamento do cérebro. Se der 4 a 6 semanas sem melhora, o médico vai ajustar o tratamento. Por isso que a consulta, normalmente, de volta ao psiquiatra, ela acontece em torno de 30 a 40 dias depois. Não adianta o psiquiatra ver a pessoa, exceto em alguns outros quadros, que aí não cabe colocar aqui algumas exceções, mas tem que ter um pouco de paciência. Mas depressão não é tratada só com remédios. Depressão envolve psicoterapia, depressão envolve mudança alimentar, depressão envolve higiene de sono, envolve várias questões, envolve melhora da dinâmica familiar. Então, o remédio é uma parte do tratamento. A gente não pode pensar só nos remédios, né? Sim. O Ismael, esse tema, ele é, assim, fundamental. E como você disse, não basta uma palestra, não basta um mês, né? Não é um mês que vai resolver toda essa situação, mas uma mudança. Sim. Uma mudança de cultura, uma mudança de postura, né? De entendimento. As doenças mentais, elas sempre foram vistas de maneira negativa, né? Não é à toa que nós temos, inclusive, um livro espetacular, né, sobre o Holocausto brasileiro, Sim. que é o extermínio, né, nos hospícios no Brasil. Então, já está passando da hora, né, do momento para nós discutirmos e abordarmos isso com profundidade, com assertividade em todos os espaços, inclusive na igreja. Você falou isso bem, nós saímos de um extremo, né? De hiperinternação, onde foi importante o movimento de antimanicomial, mas hoje nós temos o contrário. Nós temos hoje tentativas de fechamento de hospitais psiquiátricos. Nós estamos hoje gerando desassistência. Nós estamos hoje deixando de cuidar das pessoas com transtornos mentais graves. Veja só, nós vamos ter uma quarta onda pós-pandemia terrível de transtornos mentais. E nós não estamos falando disso. Nós não estamos compartilhando isso. Nós não estamos... Você não vê o gestor público preocupado com a saúde mental. Entendeu? E isso vai ter uma repercussão de talvez... Tem pesquisas mostrando de década. Né? Só se fala na pandemia, mas não se fala dos problemas posteriores. Isso é uma coisa seríssima. Igual, vou deixar aqui uma dica do meu livro, fazer minha propaganda aqui. Isso aí. Quem tiver interesse tem na Amazon, nessas livrarias, tudo aí. Mas fácil na internet. Chama Depressão, o que todo cristão precisa saber. Esse é o mais novo, né, Ismael? Esse é o mais novo. Mas tem um outro também, né? Tem um outro que é o Depressão e relacionado à fé. O outro ele fala mais das questões espirituais, né? Isso, mostra aí de novo o livro. Esse é o mais novo, que é Depressão, que todo cristão precisa saber, da editora Vida. E se Deus quiser, até março, estou lançando um livro novo sobre estresse, né? Que vai ser Eu e Minha Vida Ruim, provavelmente, que vai ser o título. Eu gostei do título. Ismael, bom, então é isso. Muito bom, muito bom. Eu queria, em nome da Igreja Batista do Barro Preto, agradecer, né? Agradecer pela sua acessibilidade, sua disponibilidade, a clareza, né? Então, você trouxe aí uma série de conceitos, um histórico muito bacana, uma série de alertas, né? Eu acho que é o primeiro passo para nós termos uma discussão, né? Dentro das igrejas,
com mais profundidade a respeito das doenças mentais e a saúde emocional, né? Dos membros da igreja, né? Eu queria também agradecer aqui toda a liderança da Igreja Batista do Barro Preto, pela figura do nosso pastor, que é o pastor Arlécio Franco Costa. Manda um abraço para ele aí. A Esther Mesquita, né, que é a nossa ministra de Educação Cristã, né? E, por fim, dizer que foi um prazer enorme dividir esse espaço com você, aprender com você. E é assim, a gente aprende e passa para frente, né? Isso aí. Porque nós temos que ser instrumentos de divulgação do evangelho, da palavra, ser exemplo, né? Ser firmeza e ser também alento e orientação para aqueles que convivem conosco. Claro. Então, eu queria te agradecer muito. Não, e mandar um abraço para todos. E a live vai ficar salva no Instagram da Igreja Batista do Barro Preto. ID do Barro Preto. Beleza, gente? Isso, exatamente. Vou tirar a foto aqui. Ok. Todo mundo aí, tira a fotinha, ajude a gente. Tira a foto e compartilha nos seus stories. Marque lá Ismael Sobrinho e marque lá ID do Barro Preto. Não deixe de compartilhar nos stories, não, para que mais pessoas possam assistir essa live depois. Deus abençoe, viu? Ok. Um abraço. Obrigada, Ismael. Agora eu vou sair, porque Belo Horizonte abriu, eu vou dar uma saída hoje. Amém. Tá ok. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco. Grande abraço.